momento estamos meditando as Escrituras, uma reflexão da palavra do Senhor que diz em Daniel, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Assim o rei Dário assinou o edito, a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas. Senhor Deus, te glorifico, meu Deus, essa noite, meu Pai, pela sua misericórdia, conceder, meu Deus, mais um momento em sua presença, Pai. Senhor, essa reflexão bíblica, eu tenho certeza que o Senhor irá, meu Pai querido Senhor, trazer evidência de transformações, de libertação, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, amém. Daniel, capítulo 6, versículo 9. Daniel, a palavra do Senhor nos diz que desde o princípio do seu ministério, início do seu ministério, a qual ali o povo de Israel, através do profeta Jeremias, o Senhor usando o profeta Jeremias, o profeta maior, o profeta chorão, a palavra diz que no ano 665 a.C., o Senhor usou esse profeta por 20 anos, ministrando ali aquele sermão para o seu povo. E a palavra do Senhor nos diz que o povo do Senhor se rebelou contra Deus, e o Senhor permitiu um cativeiro de 70 anos. Mas o Senhor, ele fez uma promessa que após os 70 anos ele ia trazer a libertação para aquele povo. Em Isaías 45, versículo 2, ele diz em sua palavra: Eis que eu irei adiante de vós, endireitando os caminhos tortuosos e revelando os tesouros que estão na escuridade. Irei quebrar os ferrolhos e os portões de bronze. Por sua vez, o Senhor, ele vela com a sua palavra para cumprir. Daniel em Babilônia, juntamente com Ezequiel, Ananias, Azarias, Misael e mais alguns instrumentos de Deus, os veículos de Deus na época, homens que se dedicaram à sua vida e buscar a presença do Senhor, cheio da inspiração do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que Daniel, nesse período de Nabucodonosor, ele foi promovido no seu reinado através de servir sonhos do rei. O Senhor honrou Daniel. Daniel foi um dos jovens que ele tinha um espírito de excelência da parte de Deus. Daniel foi um jovem muito organizado em seu ministério, um varão administrador, cheio do Espírito Santo, sabedoria e ciência na palavra, cheio de discernimento. E Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel, ele agregou em seu coração um desejo intenso de aproximar para a presença de Deus através da sua intimidade em oração e jejum. E por isso a palavra do Senhor nos diz que após o rei Ciro, em Isaías 45, o Senhor despertar o coração de Ciro, o rei Ciro, ele ali entrar em Babilônia e trazer ali a libertação daquele povo. Eu vejo que Daniel, ele em todos os reinados ele foi promovido. E esse rei Dario, nesse período, Daniel já estava com a sua idade bastante avançada, com mais de 80 anos, mas Daniel estava cheio de vigor, cheio de força. E a palavra do Senhor nos diz que Dario, ele ia constituir príncipe e presidentes. Na época era 120 presidentes e 3 príncipes, sendo um desses 3 Daniel. Era um desses 3 príncipes. Por sua vez, Daniel, o Senhor alavancou o seu ministério. Ele, por sua vez, 120 presidentes e 2 príncipes não conseguia dar venção em Daniel. Daniel era um homem que tinha uma mente prodigiosa, do seu coração brotava sabedoria, e por isso era um homem administrador. E por sua vez, a palavra do Senhor nos diz que esses 3 príncipes, juntamente com esses presidentes, eles estavam furiosos com Daniel, porque Daniel, eles procuravam achar uma falha em Daniel e não encontravam uma falha em Daniel. E Daniel tinha um espírito de excelência. E porque Daniel tinha um espírito de excelência, o Senhor, ele alavancou o ministério de Daniel na administração e sabedoria no reinado de Dário. Por sua vez, a inveja foi tão intensa quanto o ministério de Daniel, que eles prepararam um laço contra Daniel. E eles ali apresentaram uma imagem semelhante a Dário, que por 30 dias ninguém podia adorar
outro Deus a não ser a imagem de Dário. Por isso Daniel, quando ele soube que essa imagem foi construída para que aquele povo viesse se prostrar diante daquela imagem, nos diz a palavra do Senhor que Daniel, quando ele soube, ele voltou aos seus costumes de adorar o Senhor, abriu a janela, ajoelhou e começou a buscar a presença do Senhor. E nos diz a palavra que Daniel, ele poderia muito bem, eu observo que Daniel, ele foi buscar a presença do Senhor, ele tinha intimidade com Deus, ele confiava em Deus, e mesmo em meio a todas as afrontas, os desafios, ele não olhou para os desafios, mas ele continuou a buscar o Senhor. Ele não deu greve de oração, de jejum, de intercessão. Daniel era um varão intercessor, ele intercedia pelo povo do Senhor. A importância do homem de Deus, a mulher de Deus, interceder pelas almas, ser perseverante na intimidade com Deus, porque a oração é o oxigênio da nossa alma. E Daniel, louvado seja Deus, ele ali buscando a presença do Senhor, e ele tinha um espírito de excelência. Eles buscavam ocasião para poder acusar Daniel. Eles disseram: olha, nós não temos como achar uma falha nesse homem. Queridos, nós somos observados em Hebreus 12, nós estamos em volta de muitas testemunhas, observando a mim e a você. Por isso nós temos que dar bom testemunho, ter um bom perfil, uma boa conduta, para que o nome do Senhor venha ser glorificado através do servo do Senhor. Nós somos o espelho de Deus na terra, os servos do Senhor. E Daniel, a palavra diz que ali ele adorando, ele intercedendo, aquela janela, a janela da intercessão, a janela da intimidade, a janela das respostas de Deus. Eu não sei qual é a área que você está passando dificuldade, quem sabe você não está conseguindo orar, não está conseguindo buscar, mas eu estou aqui como servo de Deus, profetizando na sua vida, que nada vai impedir a sua oração, a sua intimidade com Deus. Eu não sei qual o decreto que o adversário preparou contra a sua vida, mas não desanime, não pare, continue lutando, continue buscando, continue glorificando, continue adorando, porque o Senhor é fiel para te honrar, para te dar força, te dar graça. E Daniel, louvado seja Deus, ali aqueles príncipes, eles ficaram observando Daniel, a saída e a entrada de Daniel. E Daniel, quando ele estava intercedendo, eles ouviram o clamor de Daniel, aquele sermão expositivo, aquela oração expositiva, estava incomodando o inimigo, a ponto que a inveja, o ódio no coração daqueles príncipes foi tão intenso, que eles apresentaram a Dário: olha, achamos um que está adorando a outro Deus, achamos uma falha em Daniel. Queridos, aonde é que você já ouviu achar uma falha em uma pessoa que está orando, está buscando, está intercedendo por uma alma? Então Daniel foi apresentado a Dário. Dário ficou muito triste, porque ele amava Daniel, mas Daniel, ele poderia muito bem viajar, pedir umas férias nesse período de 30 dias, não, mas Daniel continuou adorando. E por isso Daniel, ele foi lançado naquela cova de leões, a qual por sua vez eles fecharam aquela cova. E ali o rei, ele jejuou durante aquela madrugada. Aquele rei jejuou por Daniel, e a palavra diz que ao amanhecer, o rei Dario, ele foi até a cova dos leões onde estava Daniel, e ele clamou: Daniel, será possível que o teu Deus poderia te livrar do domínio dos leões, das forças dos leões? E Daniel respondeu: ó Senhor Dário, está tudo bem comigo. O Deus a qual eu sirvo, ele me livrou da força, da fúria dos leões. Então a palavra do Senhor nos diz que ele é o nosso refúgio e ele é fortaleza, socorro e presente em meio às angústias. Em Salmos 91:11, ele dá ordem aos anjos dele, ao meu e ao teu respeito. Por isso, louvado seja Deus. Quando Dário, ele ouviu a voz de Daniel, o seu coração se alegrou em ouvir a voz de Daniel, homem cheio de unção, cheio de poder. Ali o inimigo, ele fechou a porta para Daniel.
colocou Daniel em meio às limitações. Daniel estava ali limitado naquela cova de leões. Eu não sei que área é que o inimigo está lutando para limitar você, mas nada vai te calar, nada vai te parar, porque o Senhor está enviando anjos fortes nessa cova para te dar livramento. Um anjo forte está descendo com espada, cala subrenai, lá para forgue as terras, oh Jesus. E Daniel, e Daniel, aleluias, ele confiou em Deus, porque os que confiam no Senhor, como os montes Sião, não abala e permanece para sempre. E Daniel, louvado seja Deus, ali o servo do Senhor, aleluias, ele recebeu o livramento, e aquela porta de pedra se abriu, aleluias. O Senhor está abrindo uma porta nova para ti, né? Nesta reflexão, diz o Senhor para ti: eu estou tirando a porta de pedra, movendo a porta de pedra, tirando o selo, quebrando o selo que o inimigo colocou. Todo impedimento está caindo por terra em nome de Jesus. Por isso Daniel, ali quando ele saiu para fora, aqueles príncipes e os presidentes ficaram pasmos com o grande poder de Deus. Por isso, louvado seja Deus. A palavra diz que no dia da angústia, o ímpio ele é lançado ali no lugar do justo. Por isso, louvado seja Deus. O justo é libertado no dia da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Aleluias. Então Daniel contemplou a glória de Deus. Então guarde essa reflexão em seu coração. Nada vai impedir de você avançar. Se prepara para ser promovido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.